Este livro foi escrito por uma mulher. Eu revirei muito os olhos a essa personagem. Ui, estás a largar tanto pelo. Há uns tempos atrás, a Pipa dos Bardos do Mondego partilhou no servidor Discord deles o livro Dungeons and Drama, que combina teatro musical com Dungeons and Dragons. Como eu gosto de ler, gosto de romances e gosto de Dungeons and Dragons, fiquei intrigada e decidi encomendar o livro. E, como eu gosto muito de partilhar a minha opinião sobre as coisas, aqui vai a minha opinião sobre o livro Dungeons and Drama, de Christy Boyle. Então, primeiro, uma review rápida sem spoilers. Se gostas de romance YA e gostas de Dungeons and Dragons ou gostas de teatro musical, então o mais provável é que vais gostar deste livro. No geral, acho que lhe dava uma classificação de 3.5 estrelas. Não é um livro que vá para a minha lista de favoritos, mas diverti-me a ler. E acho que isso é que importa. Queres que eu descruze as pernas para estás melhor? Pois queres, claro. Agora, passando para uma opinião um bocadinho mais detalhada, eu vou falar de coisas que possivelmente podem ser consideradas spoilers, portanto, se preferires ler o livro sem saber nada sobre o que acontece, então mais vale não veres o resto do vídeo. Quando acabares de ler, vem ver e depois dizes-me se concordas comigo ou não. Para começar, a escrita não é má, mas não é das minhas preferidas. Nota-se que é uma escrita simples, que é perfeitamente adequada para o tipo de público que me parece que o livro quer ter. Acho que é suposto ser um livro fácil de ler e, portanto, não faria muito sentido ter uma escrita muito elaborada. Eu, pessoalmente, gosto dos livros com um bocadinho mais floreado, em que as descrições de cada cena permitem mastigar um bocadinho mais e processar um bocadinho mais e saborear um bocadinho mais cada momento, ou pelo menos os momentos mais importantes, mais intensos, os diálogos mais relevantes, digamos. E portanto, para a minha preferência, algumas cenas podiam ir um bocadinho mais a fundo. Mas lá está, possivelmente eu não sou exatamente o público-alvo deste livro, e se eu fosse comparar, por exemplo, com o Diário da Princesa, que eu amei de forma completamente obcecada quando era adolescente, acho que o nível de escrita está basicamente ela por ela, portanto faz o seu sentido. A história segue uma fórmula que já foi feita milhões de vezes por livros, séries, filmes, etc. Se é original, não. Se resulta, sim. Tens não só o clichê de duas pessoas que se irritam muito uma à outra, mas que se vão aproximando e apaixonando, e o clichê de duas pessoas que têm que fingir que namoram por algum motivo e que acabam por desenvolver sentimentos reais. Estás desconfortável? É porque eu cruzei as pernas outra vez. Estes clichês são usados milhões de vezes por algum motivo. Porque resulta, porque entretém, porque é engraçado, porque é giro. Faz esquecer por breves momentos os problemas da vida real e honestamente é por isso que eu leio ficção. Agora, uma coisa que eu acho pouco realista é que este livro passa-se em 5 semanas. Mês e pouco. Há todo um desenvolvimento de personagem. Há todo um desenvolvimento de duas relações românticas. Há toda uma reconstrução de uma relação familiar que estava meio tremida. É tanta coisa que acontece num espaço de mês e pouco que se torna completamente irrealista. Se os livros precisam de ser 100% realistas? Não, não precisam. Se eu acho que este plot faria muito mais sentido se o livro se passasse em 5 meses em vez de 5 semanas? Sem dúvida nenhuma. Agora, a Riley, a personagem principal. O facto dela ter ambições e projetos de vida e planos e sonhos que ocupam tanto espaço e tempo no livro como a relação amorosa é algo muito positivo, é uma lufada de ar fresco comparada com outros romances. Ela é uma personagem que tem mais coisas e, portanto, isso é algo muito bem-vindo. Outra coisa positiva nela é que ela tem defeitos, não é daquelas personagens extremamente perfeitas que faz tudo bem à primeira e que não tem falhas nenhumas e é super Mary Sue, mas os defeitos dela não são exagerados ao ponto de se tornar muito irritante. É um bocado impulsiva, é um bocado teimosa, mas tem bom coração e tem muita vontade de fazer algo importante. Relatable. Toma mais decisões, sim, mas reflete sobre elas e aprende e cresce. Cresce um bocadinho rápido demais, na minha opinião. Lá está, voltamos à questão que o livro se passa em mês e pouco. Mas a verdade é que cresce e aprende e pelo menos há um certo desenvolvimento da personagem. As outras personagens não são, nem de perto nem de longe, tão aprofundadas como a Riley. O que é, de certa forma, compreensível, mas é que nem o Nathan, que é o interesse romântico principal. E ele tem direito a um bocadinho mais de profundidade do que a melhor amiga, a mãe, o pai da Riley, mas a diferença não é muita. Eu acho que ele merecia um bocadinho mais de atenção, algumas cenas extra, um bocadinho mais de pormenor, para o conhecermos melhor, para além do D&D e da picardia que ele tem com a Riley. Ao menos é boa pessoa,
que nos romances às vezes é difícil encontrar. Mas pronto, no fundo, eu acho que a maior crítica que eu tenho em relação ao livro é que devia ter tido umas 100 páginas extra para aprofundar melhor algumas coisas, para conhecermos melhor algumas personagens. E quando a crítica ao livro é eu queria ter tido mais do livro para ler, eu acho que isso é bom sinal. No geral, acho que é uma boa história de romance YA. Agora, quanto às referências, as de teatro musical passaram-me completamente ao lado. Eu já ouvi falar de My Fair Lady, já ouvi falar de Hamilton, já ouvi falar do Wicked, nunca vi nenhum. Portanto, todas as referências às personagens, às músicas, etc., percebi pelo contexto, mas não sabia o suficiente para entender a 100%. Quanto às referências de jogos de mesa, não tenho críticas. Reconheci todos os jogos que foram mencionados e todos fizeram sentido no contexto da cena em que foram mencionados. Dungeons & Dragons foi o jogo que recebeu mais atenção, o que faz todo sentido, porque foi a partir do momento em que a Riley se juntou à campanha da D&D que a relação dela com o Nathan começou a desenvolver-se mais. Agora, se eu jogo D&D da maneira que foi descrita no livro, não. Naquela mesa, o facto da minha personagem curar a personagem de outra pessoa em vez de curar a tua personagem é motivo para nos chatearmos na vida real. E não é assim que eu jogo. E outro exemplo, naquela mesa o DM apresenta em 2 minutos um plot que num dos meus grupos íamos passar 3 sessões a atravessar. Há sim uns exemplos que mostram que é um estilo de D&D diferente daquilo que eu estou habituada. Mas a verdade é que há tantas maneiras diferentes de jogar D&D, cada mesa joga de maneira diferente, portanto não acho que faça sentido apontar isto como uma crítica. Pelo que percebi, pelo que li da autora, ela joga D&D, começou a jogar D&D no secundário e se calhar até é daquela forma que ela joga. Ou então ela teve que descrever as sessões de D&D desta maneira por algum motivo, por exemplo, para fazer com que as sessões de D&D fossem acessíveis e compreensíveis por pessoas que nunca jogaram, ou para que não ficassem demasiado longas, ou para que avançassem o plot de alguma maneira. Pode ter havido vários motivos logísticos para os quais ela precisou descrever assim. Apesar de ser diferente da forma que eu jogo, não foi grave o suficiente para me desencorajar a ler, nem foi grave o suficiente para dizer tá mal, não é assim que se joga, porque isso nem faz sentido. Uma coisa interessante é que eu acho que a autora conseguiu passar bem o espírito de um local de jogos, de uma loja de jogos, de um espaço dedicado a jogos. Este entusiasmo por querer ensinar os jogos de que tanto gostamos a pessoas novas que aparecem e a vontade de trazer novas pessoas para jogar connosco. Acho que foi bem descrito. Algo também interessante é que esta loja de jogos no livro é uma comunidade com poucas raparigas a jogar. E eu tenho algumas opiniões sobre a forma como o livro representa esta questão. Uma das primeiríssimas interações que a Riley tem quando conhece o grupo D&D é um dos rapazes a tirar-se a ela. Logo. E tudo bem que eu entendo que isso não é muito irrealista, em algumas comunidades de jogos é o que acontece, mas no livro foi descrito como sendo algo fofinho, é endearing. É algo que não é muito levado a sério porque ele tem historial de se atirar a todas as raparigas que aparecem na loja. Como se isso fosse uma desculpa. Ou pior, como se isso fosse uma coisa positiva. Eu revirei muito os olhos a essa personagem. E depois, a única outra rapariga que já joga D&D antes da Riley começar a jogar é uma rapariga que é descrita como sendo extremamente bonita, mas que não está verdadeiramente interessada no jogo, que não é dedicada ao jogo e que aparece mais para receber a atenção dos rapazes e para que os rapazes que estão interessados nela lhe comprem dados e cenas na loja. Opa! Este livro foi escrito por uma mulher. É assim, eu entendo que estes livros normalmente têm uma rival para a personagem principal, mas carambas, tinha que ser a única outra rapariga que joga D&D? Neste livro, as únicas raparigas que jogam D&D e são descritas positivamente são a própria Riley e a melhor amiga dela, que começa a jogar por influência dela. Ou seja, raparigas que, na verdade, estão mais interessadas noutros hobbies, no teatro musical neste caso. Uma delas começa a jogar D&D quase obrigada e a outra começa a jogar basicamente por arrasto. Por um lado, eu entendo que esta seja a realidade em muitos sítios, em muitas lojas de jogos, ter poucas mulheres a jogar. E sei que muitas mulheres começam a jogar por influência de amigos e amigas. Para além disso, como eu sei que a autora começou a jogar no secundário, eu acredito plenamente que quando ela começou a jogar, a participação de mulheres e raparigas no hobby era muito mais baixa do que é hoje. Portanto, eu entendo o porquê dela caracterizar a comunidade desta forma. Mas, por outro lado, não consigo deixar de pensar que foi um bocadinho uma oportunidade perdida. Hoje em dia, eu sinto que
por cada espaço de jogos em que há poucas mulheres a jogar, há outro espaço de jogos em que somos bastantes até. Não somos a maioria, não, mas estamos cada vez mais perto dos 50%. E eu sinto que este livro tem o potencial de acender assim um toquezinho de interesse pelo jogo, porque o livro descreve bem o jogo e a personagem principal claramente se interessa imenso e começa a divertir-se imenso enquanto joga. E portanto sinto que há um certo encorajamento, talvez não tão subtil, aos leitores e às leitoras para experimentar D&D. E há uma partezinha dentro de mim que fica com algum receio, que quem leia este livro e não jogue D&D acredite nesta ideia de que há poucas raparigas a jogar, poucas mulheres a jogar, e as poucas que há é para chamar a atenção dos rapazes e para que os rapazes lhes comprem cenas. Isto não é a realidade. Há muitas mulheres a jogar, muitas raparigas a jogar com um interesse genuíno no jogo. E noutros RPGs também. Não gostava assim muito existir outra rapariga na loja que já jogava D&D antes da Riley aparecer e que até uma gaja fixe que gosta realmente do jogo. Não precisava de ser uma personagem muito desenvolvida, não precisava de ser uma personagem sequer secundária, nem sequer precisava de jogar no mesmo grupo que eles, podia jogar noutra mesa. É só tentar não assustar as pessoas, mostrar que há raparigas e mulheres a jogar este jogo e que somos fixe, não estamos aqui só para ver se os rapazes nos compram cenas, e que muitas de nós não começamos a jogar sequer por arrasto, foi mesmo porque vimos que o jogo existia e tivemos interesse em experimentar. Enfim. Rant over. Acho que dá para perceber que esta questão das mulheres nos jogos é algo que mexe muito comigo, mas não sinto que o livro tenha sido mau o suficiente nessa questão para me fazer parar de ler ou para não o recomendar a alguém que goste de romance YA. No fundo, eu gostei do livro. Eu li-o em 2 dias. Eu até fiz uma página sobre ele no meu reading journal. Aqui, deste lado. O outro é outro livro, ignorem. E já encomendei o outro livro da mesma autora que também é sobre pessoas que jogam D&D e se apaixonam. Portanto, se gostaste desta verborreia, deixa aí um like, subscreve ao canal, essas cenas todas. E se quiseres ver um vídeo com uma opinião sobre o próximo livro, diz nos comentários. Se já ouvi falar de Wicked, já ouvi falar de My Fair Lady, já ouvi falar de Hamilton...